Olá, meus amores, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para falarmos sobre a matemática. Hoje nós faremos a correção da matriz número 34. E o assunto é um assunto que você já domina. Porém, hoje nós vamos aprender os termos matemáticos que a gente fala quando trabalha com a multiplicação, porque ela também possui termos matemáticos. Quando a gente fala dobro, triplo, quádruplo, nós estamos falando da multiplicação. São os termos matemáticos que nós utilizamos quando vamos fazer a operação da multiplicação. Então, acompanhe com a sua professora matriz. Nós já sabemos que a multiplicação nos dá a ideia de adicionarmos as partes iguais. Os conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Muito bem. Dobro de um número, quando queremos encontrar o dobro de um número, basta multiplicar o número por 2. Então, se você quer calcular, por exemplo, o dobro de 3, vai ser o 3 vezes 2. O 2 aqui significa o dobro. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Muito bem. Se você quiser calcular o triplo de um número, basta calcular o triplo de um número fazendo o quê? Multiplicar o número por 3. Então, veja o exemplo. Calcular o triplo de 4. Então, é 4 vezes 3. Esse 3 aqui, ele representa o triplo. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Depois, se você quer calcular o quádruplo de um número, para calcular o quádruplo de um número, basta multiplicar esse número por 4. Vamos ver o exemplo? Calcular o quádruplo de 5. Então, seria 5 vezes 4. Esse 4 aqui significa quádruplo. Então, 5 vezes 4 igual a 20. Esses são alguns termos da multiplicação que a gente usa muito em probleminhas. Então, sempre que você pedir para calcular o dobro de um número, você vai multiplicar esse número por 2. Quando pedir para calcular o triplo de um número, você vai multiplicar esse número por 3. Se pedir para calcular o quádruplo de um número, você vai multiplicar esse número por 4. Muito bem até agora? Bacana? Então, acompanhe com a sua professora. A mamãe, ela tem 6 laranjas. A mamãezinha tem 6 laranjas. E a vovó tem o dobro da quantidade de mamãe. Então, dobro significa que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por, olha aqui, por 2. Então, vão ser 6 vezes 2, que vai ser igual a 12. Quem encontrou 12 está de parabéns. Vamos ver a letra B, o que está sendo pedido? Renato tem 6 figurinhas e seu irmão tem o triplo da quantidade de Renato. Triplo significa que o irmão dele tem 3 vezes mais. Determine quantas figurinhas o irmão de Renato possui. Então, vão ser 6 figurinhas, que é o que Renato tem, vezes o triplo, que é vezes o 3. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Muito bem para quem acertou. A tia Luísa, ela possui 8 panos de prato. E a tia Maria possui o dobro do número de tia Luísa. Determine a quantidade de panos de prato de tia Maria. Se a tia Luísa tem 8 e a tia Maria tem o dobro, significa que eu vou multiplicar esse número por 2. 8 vezes 2 é igual a 16. Muito bem. O Ricardo, ele possui 3 peixinhos. E seu primo possui o quádruplo da quantidade de Ricardo. 3 peixinhos o Ricardo tem. E o primo dele tem 4 vezes mais. Então, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Ele vai ter 12 peixinhos. Muito bem. Eu comprei 5 coxinhas e o meu irmão comprou o triplo da minha quantidade. Eu comprei 5 e meu irmão comprou o triplo. Triplo significa multiplicar um número por 3. Então, 5 vezes 3 vai ser igual a 15. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, sempre você vai no probleminha e veja o termo matemático. Se for falar do dobro, vai multiplicar por 2.
Se for falar triplo, vai multiplicar por 3. E se for falar quádruplo, vai multiplicar por 4. Muito bem. O Marcelo, ele possui 6 carrinhos de corrida e seu amigo possui o dobro do número de Marcelo. Então, Marcelo tem 6, o amigo dele tem o dobro. Dobro significa multiplicar por 2. Então, 6 vezes 2 é igual a 12 carrinhos. Muito bem. Então, a letra A, 6 vezes 2, porque você calculou o dobro, encontrou 12. A letra B, 6 vezes 3, porque você calculou o triplo e achou 18. Na letra C, 8 vezes 2, porque você calculou o dobro, encontrou 16. Na letra D, 3 vezes 4, porque você calculou o quádruplo, que encontrou 12. E a letra E, você teve 5 vezes 3, porque você calculou o triplo, então você encontrou 15. E a letra F, você teve 6 vezes 2, porque você calculou o dobro. 6 vezes 2, 12. Muito bem. Agora, continue, fazendo as operações normalmente. Escrevendo a operação, os resultados pela multiplicação. Então, vamos lá. O dobro de 4. Então, vamos ver lá como é que fica o dobro de 4. Vai ser o 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Muito bem. Vamos ver a próxima. O triplo de 9. Triplo de 9. Então, vai ser 9 vezes 3. Então, 9 vezes 3 vai ser 27. Muito bem. Próxima. O quádruplo de 7. Quádruplo significa multiplicar por 4. Então, nós vamos ter aí 7 vezes 4 é igual a 28. Muito bem. 7 vezes 4 é igual a 28. Agora, vamos ver a próxima. O dobro de 2. O dobro de 2. Então, vamos ver o dobro de 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Próxima. O triplo de 2. O triplo de 2. Vamos ver quanto é o triplo de 2. O triplo de 2 vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito bem, para quem acertou, parabéns. Está acompanhando com a professora, não deixa nada errado. O quádruplo de 5. Quádruplo de 5. Então, vamos ver o quádruplo de 5. Vai ser 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Depois, o dobro de 7. O dobro de 7. Então, vamos ver o dobro de 7. Vai ser 7 vezes 2. 7 vezes 2 é igual a 14. Muito bem. Vamos olhar a próxima. O triplo de 4. O triplo de 4. Quanto vai ser o triplo de 4? Então, vamos lá. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Muito bem. E a última atividade que foi o quádruplo de 8. Quádruplo de 8. Quanto é o quádruplo de 8? Então, vamos calcular lá. Quádruplo de 8 significa 8 vezes 4. 8 vezes 4 é igual a 32. Então, hoje nós aprendemos que para calcular o dobro de um número, basta multiplicar o número por 2. Para calcularmos o triplo de um número, basta multiplicarmos o número por 3. E para calcular o quádruplo de um número, basta multiplicar esse número por 4. Dobro, triplo, quarto é um exemplo, cada um deles, dos termos que usamos na multiplicação. Muitas vezes você não vai ver no probleminha, multiplique esse número, você vai ver calcular o dobro do número. Então, quando vem esse termo matemático da multiplicação, você vai usar a multiplicação, multiplicando se for dobro por 2, se for triplo por 3, se for quádruplo por 4. Por isso que você tem que ficar atento ao ler os probleminhas, para não ler os probleminhas errados e saber qual é a operação correta que você tem que fazer, tá ok? Eu mandei um recadinho aqui, procure treinar os fatos da multiplicação.
Peça o papai e a mamãe para ditarem fatos para você calcular. Pode usar o material dourado, não tem problema nenhum, mas é sempre bom você estar exercitando, porque a multiplicação é muito fácil de esquecer. Então peça ao papai para falar um probleminha ou uma continha, não precisa do probleminha. Ele fale 2 vezes 2, 3 vezes 2 e assim você vai treinando. Pode usar o material dourado, anota no caderno os resultados, não tem problema. Quanto mais você treinar, mais craque na multiplicação você vai ficar. Ok, meu amor? Então não deixe de fazer a correção e eu aguardo você na próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus.